Minha diretoria, o Flamengo vai jogar duas decisões. Já jogou a primeira partida de ida do jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, empatou em 0x0, decide no Maracanã na próxima semana e logo depois tem a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. É chover no molhado, é um pouco de bobagem até ficar aqui falando, o Flamengo é mais forte. O Flamengo é muito mais forte do que o Corinthians e o Flamengo é muito mais forte do que o time do Atlético Paranaense. Isso é fato. Né? O time do Flamengo é o melhor time no papel, o melhor elenco e tal da América do Sul, com muita sobra para o segundo colocado. O que equilibra? Né? Equilibra um Palmeiras que tem um bom time, com uma peça ou outra ali acima da média, com um grande treinador e um trabalho de 3 anos consecutivos e ininterruptos que formam uma equipe muito coesa e muito capaz de brigar. Esse time do Flamengo também tem um coletivo, mas a troca constante de treinador e de metodologia atrapalha um pouco esse processo. O Flamengo poderia estar no mesmo nível quase que o Palmeiras de ser imbatível coletivamente também. O Flamengo deixou isso nas mudanças constantes de treinador. Então o Flamengo tem um coletivo forte, o Flamengo tem uma individualidade bizarra, né? Mas o Palmeiras tem uma coletividade que é quase perfeita. E somado a isso, um mental, um psicológico inacreditável. O poder de autodestruição do Palmeiras é muito inferior ao poder de autodestruição do Flamengo. Isso é histórico, né? O Flamengo sempre foi um clube que se autodestruiu. O Flamengo sempre fez dele, ele mesmo aumentou as crises dele, ele mesmo fez oba-oba quando não precisava. O Flamengo sempre foi o 880 do futebol e esse é um dos motivos do Flamengo ser tão apaixonante e eu, particularmente, ser um cara totalmente fascinado pelo universo Flamengo. Porque por mais que eu veja uma série de coisas que eu não gosto, que eu não concordo, especialmente recentes, o Flamengo ele gera no torcedor e na mídia uma repercussão que ela some completamente do razoável e ninguém se importa. Né? O Flamengo ele vai do céu ao inferno, assim, mas em 24 horas. É completamente descabida a avaliação em cima do Flamengo e ainda assim a gente concorda. Por quê? Porque é o Flamengo. Então só o Flamengo permite isso. O Corinthians também um pouco em São Paulo, mas o Flamengo é uma coisa assustadora, como vai muito, tudo muda muito rápido. Então a gente sabe que se o Flamengo perder o jogo pro Corinthians, a gente sabe que vai haver uma reação de nada deu certo, manda o Marcos Braz embora, tudo é uma merda, o Dorival não serve, tal, traz o Renato de volta. Mas a gente sabe que vai acontecer isso. Se o Flamengo for lá e ganhar o jogo do Corinthians, mesmo que seja nos pênaltis, tudo é maravilhoso, tudo tá ótimo, tá tudo certo, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, ninguém para o Flamengo, nós vamos pro Mundial e a gente devia jogar a Champions League e etc, etc. O ponto mais importante dessas duas finais é o seguinte, é o Flamengo entender quais são as suas limitações, quais são os adversários que o Flamengo tem nesses dois jogos. Claro, repito, tecnicamente o Flamengo é melhor. Então, num jogo normal, o Flamengo ganha o jogo, tá? Isso é normal. Esse jogo normal pode acontecer ou não, porque é uma decisão, é um jogo único agora, porque só falta um pro Corinthians também. Então são duas decisões, pode acontecer qualquer coisa, e aqui eu tô chovendo no molhado ao dizer isso. Onde é que o Flamengo tem um ponto fraco? Que o Filipão não é burro. Acho que talvez o português lá do Corinthians não seja tão malandro assim quanto o Filipão, mas o Filipão é. Tá? Eu me lembro muito bem que na final do Mundial do Grêmio em 2017, a gente comentava nos bastidores, véspera do jogo e tal, a gente comentava o seguinte, falava assim, a gente conhece futebol internamente. Uma coisa é o que a gente diz no microfone e tal, outra coisa é o que a gente diz sentado num bar quando você conversa com o jogador, treinador. Você sabe como é que é a realidade das coisas. Eu tento chegar no meio termo aqui para não ser muito hipócrita com vocês. O que obviamente, qualquer jogador do Grêmio naquele dia, especialmente o Jeromel, sabia que ia acontecer numa final em dezembro de 2017. A Copa do Mundo era em junho de 2018. Se o Jeromel chegasse duro no Cristiano Ronaldo, por exemplo, e falasse assim, eu não vou te quebrar de maldade, mas eu vou jogar muito mais duro que você. Por quê? Porque eu não tenho nada a perder. Quem tá fora de uma Copa do Mundo é você, se você que sabe. Com 5 minutos de jogo, o Jeromel tinha dado uma entrada no Cristiano Ronaldo, igualzinha do Lugano no Gerrard, em 2005, que é para avisar você o seguinte, quem vai ficar fora da Copa do Mundo, quem vai se machucar é você. Eu não vou pra Copa. Você que sabe. Esse jogo, para mim, ele vale 200, para você ele vale 50. Então, nessa parte eu vou ganhar de você. Nas outras, você se vira para ganhar de mim. Esse recado, obviamente, que o Atlético Paranaense sabe dar. O Filipão é esse cara. O Filipão não é idiota. Ele vai dar esse recado. O Flamengo tem 4 titulares, ou 5, que podem estar numa Copa do Mundo. E obviamente que nenhum desses caras, isso é instintivo, não é pipocagem, não é sacanagem, isso é do jogador, isso é do ser humano. Nenhum deles quer de jeito nenhum se machucar. Então, por mais que eles queiram o título, por mais que eles estejam ali sério pra caralho, eles têm um receio que o outro não tem. Então é claro que dentro de uma normalidade, tanto o Corinthians quanto o Atlético Paranaense vão tentar usar esse fator em algum momento. Eu até achei que o Corinthians ia usar mais no primeiro jogo. Talvez parta dos jogadores e não do técnico do Corinthians. Do Atlético Paranaense, eu tenho convicção que todo mundo ali sabe. Ninguém aqui vai dar pontapé, porque o pontapé te leva à expulsão, ainda mais com o VAR, e aí você perde o campeonato. Mas eu vou jogar mais duro do que você. Eu tenho muito menos medo de me machucar do que você. Então, dividida, eu não vou perder para você. Esse é um ponto decisivo no jogo.
É talvez o único ponto de equilíbrio que haja entre o Corinthians e o Atlético com jogadores não selecionáveis e o Flamengo com vários jogadores selecionáveis há um mês de uma Copa do Mundo. Esse ponto precisa se prestar atenção, porque ali pode haver um equilíbrio na partida. O Cristiano Ronaldo contra o Grêmio, você vai perguntar, mas adiantou alguma coisa? Adiantou. O Cristiano Ronaldo foi jogar lá na casa do caralho do outro lado, fez nada o jogo inteiro, acertou uma falta que desviou na barreira, entrou, mas o Cristiano Ronaldo não jogou porra nenhuma. O Gerrard contra o São Paulo rodou o campo inteiro, para cima do Lugano ele não foi mais nenhuma vez. E aí você desconfigura o time taticamente. Então, tem sim um efeito sobre isso. Tem no teu futebol de várzea, né? E obviamente que tem no futebol normal. Você sabe qual é a condição, qual é a fragilidade do adversário e você vai usar. Separe, mais uma vez, entrar para machucar do que entrar mais duro do que o outro. Tá? Só separe isso. Claro que o jogador do Flamengo tem uma Copa do Mundo na cabeça dele, piscando o tempo inteiro. Todo mundo sabe disso. Não adianta nenhum jogador do Flamengo dizer que não, porque é óbvio, e se não for eu vou ficar puto porque eu sou torcedor da seleção brasileira, né? Eu quero mais é que você tenha mesmo esse foco louco de jogar essa porra, né? É o grande sonho de todo jogador de futebol, e do outro lado a gente não tem essas possibilidades hoje, nem no Corinthians, nem no Atlético Paranaense. Então, acho que esse é o grande ponto de equilíbrio dos jogos. Se os dois times entrarem muito mais forte do que o Flamengo nas jogadas inconscientemente. Por favor, eu estou repetindo isso para que ninguém ache, você está querendo dizer que o Flamengo... Não estou querendo dizer isso não. Acho que o time do Flamengo vai dar o melhor que ele pode. Mas é inconsciente o jogador tá ali falando, porra, cara, puta que eu pariu, eu tenho um negócio daqui a um mês que é a minha história, muda tudo que eu fiz no futebol. Então todo mundo quer estar lá. Então, esse é um fator que eu tenho convicção que está nos bastidores de Corinthians e Atlético Paranaense. Tirando isso, jogo normal, sem uma expulsão no começo, sem um pênalti dado ou um gol achado no começo, o Flamengo tende a ganhar o jogo do Corinthians e o Flamengo tende a ganhar bem o jogo do Atlético Paranaense. Tirando esses fatores, ou seja, normal, os dois jogando a mesma coisa, o Flamengo é melhor do que o Corinthians e muito melhor do que o Atlético. Dá para acontecer? Dá para acontecer, por isso que a gente chama futebol. Então os dois jogos são absolutamente abertos. Acho, inclusive, que esse poder do Flamengo de criar uma crise, de criar o céu e o inferno, reflete diretamente no jogo do Atlético Paranaense o resultado contra o Corinthians. Se o Flamengo vai lá e faz 3-0 em cima do Corinthians, pode virar um fator de confiança ou pode virar um oba-oba para a final da Libertadores. Se o Flamengo perde para o Corinthians, isso pode virar aquele temor que o Flamengo tem de puta que pariu, eu não posso perder esse jogo. E quando o Flamengo acha que ele não pode perder um jogo, ele perde. Porque tudo vira ao contrário. Toda essa massa a favor do Flamengo, ela vira contra. Ela é pesada para os dois lados. Como eu falo, por exemplo, existe a Fla-Press? Existe. Só que ela é muito pior para o Flamengo do que melhor. A Fla-Press faz muito mal para o Flamengo. E essa Fla-Press vai ser que se o Flamengo perder para o Corinthians, vai passar uma semana falando assim, será que o Flamengo vai terminar o ano sem nada? Será que o Flamengo vai terminar o ano sem nada? Será que o Flamengo vai terminar o ano sem nada? Ela vai jogar no Flamengo, ao invés do prazer da conquista, a obrigação da conquista, e você não pode jogar uma final da Libertadores tendo a obrigação de ganhar do seu adversário, porque não faz sentido isso. Chegou na final da Libertadores, dois times têm condição de ganhar um jogo único, né? Então, se jogar isso para o Flamengo dessa maneira, qualquer resultado de quarta-feira vai depender de que maneira o Flamengo vai encarar essa decisão. Quer saber realmente o que eu acho que seria melhor pro Flamengo? Ganhar o jogo do Corinthians de 1-0 ou nos pênaltis. Porque aí ele vai com a cabeça no lugar, com o pé no chão contra o Atlético, já tendo conquistado um título, ou seja, zerado eu não fico. Aí o Flamengo vai muito bem. Se o Flamengo dá uma paulada no Corinthians, se o Flamengo perde pro Corinthians, esse ambiente que às vezes é divertido acompanhar o Flamengo por isso, ele pode fazer mal ou fazer muito bem pro Flamengo. Então esses são os dois grandes pontos. Selecionáveis e o psicológico do resultado do primeiro jogo. Para mim é isso que determina o grande cenário do Flamengo aí no final. Eu acho que o Flamengo ganha os dois títulos, tá? Acho que o Flamengo tem time para ganhar os dois títulos, mas futebol é futebol. Então,